Olá, corajosos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso quarto episódio. Espero que vocês tenham assistido os 3 primeiros. Se não assistiram, aproveita aí essa quarentena para colocar tudo em dia. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre tudo que está acontecendo, como a gente vai manter a nossa saúde mental diante dessa situação, que é novidade para todo mundo, né? Nós nunca passamos por uma situação assim, né, tão global, digamos assim. E eu acredito que nós precisamos agora ainda mais cuidar da nossa saúde mental para a gente não entrar no caos que algumas pessoas querem colocar para a gente, né? Claro que a situação é preocupante, é uma situação real, muito difícil de lidar, né, de saúde pública, mas como que a gente consegue manter a nossa saúde, tanto física quanto emocional, tranquila, equilibrada, saudável, né? Então a gente vai trazer hoje algumas informações que a gente tem ouvido muito, acreditamos que vocês também já tenham ouvido bastante coisa que nós estamos trazendo e algumas coisas mais práticas para a gente conseguir viver aí esses dias de quarentena, esses dias de um pouco mais de isolamento, de reclusão, digamos assim. Sem surtar, né? Antes de começar, vamos falar sobre as inscrições, né? Se vocês ainda não estão seguindo a gente no Instagram, é @essatalterapia. A gente está colocando os vídeos no YouTube também. Sim. Se você buscar como Essa Tal Terapia, ele aparece. A gente precisa chegar em 100 inscritos para conseguir fazer uma URL personalizada. Então se inscreve lá, toca o sininho para você receber a notificação assim que a gente colocar o vídeo. A gente tem colocado no formato de parcelado. Então o primeiro vídeo foi completo e os outros estão parcelados para não ficar muito grande. E aí a gente queria saber se vocês estão gostando ou se vocês preferem um vídeo completo de uma vez só. Então se puder, comenta no Instagram ou no YouTube ou manda um direct pra gente falando o que vocês preferem e a gente vai fazer de acordo com o gosto de vocês. Sim. Certo? Manda também e-mail pra gente, essatalterapia@gmail.com. Nós queremos que vocês possam compartilhar com a gente um pouquinho da sua vida, das suas experiências. Não que a gente vai expor aqui as pessoas, né? Mas nós gostaríamos de saber o que vocês têm achado do nosso bate-papo, se esses temas têm sido relevantes para vocês. Então escreve pra gente, né, que a gente vai ficar muito feliz em poder receber vocês. E ajuda a gente a criar mais conteúdo também, né? Dá um norte aí do que a gente fala, se tá sendo útil ou não, enfim. Gente, vai ter uns barulhinhos aí que meu prédio tá em obra, então eles estão pintando hoje. Se acontecer alguma coisa, não repare. Ainda não gravamos num estúdio. O estúdio é minha casa mesmo. E aí hoje, ainda que eles não estão lixando, né? Essa semana eles estavam lixando, tava uma barulheira só. Hoje eles só estão pintando, mas agora eles estão pintando bem aqui na minha janela. Mas enfim, acho que vai dar pra fazer e vai dar pra ouvir direitinho. Sim. Mas e aí, gente, o que fazer pra não surtar? Eu acho que não é nem só adiante. A gente vai falar sobre esse caso da pandemia, né? Porque é o que tá em alta, lógico. Mas eu acho que tudo que a gente conversar aqui serve de uma forma geral, assim, pra gente não surtar na vida diante de vários acontecimentos, as nossas crises em geral, né? Porque ao longo da vida a gente passa por situações de desespero, né? Que traz um pouco de caos para nós. Sim. Então, como que a gente pode nos manter saudáveis diante disso? Acho que a primeira coisa e a mais importante é a gente buscar informação oficial e certa. Porque a internet é excelente, a gente vai falar sobre isso mais pra frente, sobre como ela vai ajudar a gente nesse período, mas também tem muita coisa distorcida, tem muita fake news. Então, é muito importante você buscar informação em órgãos oficiais. Tem o perfil no Instagram e na internet da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Tem o Ministério da Saúde do Brasil. Então, assim, eles estão colocando informações o tempo todo e são informações oficiais, o que a gente deve ou não fazer, para não entrar em desespero, não sair comprando máscara sem necessidade. Porque se a gente faz essas coisas no desespero, a gente acaba prejudicando quem realmente precisa. Sim. E a gente também acaba se prejudicando porque você entra no caos, né?
Tem muita coisa na internet, tem muita gente colocando muita coisa desnecessária, receita de álcool em gel. Gente, não. Não, receita de como combater o coronavírus comendo alho. É umas coisas assim. Apenas parem. Por favor, gente. Busca a informação certa, né? Tem que ter um pouco de noção na nossa cabeça também, gente, né? Vamos ter discernimento. Outro dia minha tia falou que ela estava no ponto de ônibus e aí tinha 2 idosos conversando. E aí um deles foi mostrar no vídeo pro outro um vídeo onde ele mostrava várias pessoas caindo na rua, na China, assim. Ah, sim, eu tipo, cheguei a ver. né? Da onde veio essa informação de que isso está acontecendo por causa do coronavírus? Quem garante que aquilo não é um filme, uma qualquer montagem? pessoa pode pôr qualquer coisa na internet, Sim. né, gente? Se a gente fizer um vídeo, pegar um vídeo de uma guerra, você colocar lá hoje, é por causa do coronavírus. Qualquer pessoa pode fazer. No celular você edita um vídeo, é muito simples. Então, assim, nós precisamos, primeiro, não compartilhar coisas que chegam pra gente que a gente percebe que tem alguma coisa estranha ali. Na dúvida, né? Não compartilha nada. Eu sempre falo isso pros meus pais. Na dúvida, não compartilha. Não tem necessidade. A informação tá ali pra todo mundo. Então, vai buscar no site oficial mesmo, né? Aí que nem vem os influenciadores digitais. Tem vários aí que estão com a doença porque estavam num casamento de uma famosa, enfim. E eles têm passado informações relevantes. Porém, é interpretação, né? Aí eles falam de um jeito, uma vírgulazinha que dá errado ali, você já interpreta de outro, aí vira aquela brincadeira de telefone sem fio. Você vai passar pro outro de um jeito, que vai interpretar de outro jeito, e isso daqui a pouco é uma informação distorcida. Sim. Então, vai no site oficial, busca a informação oficial e tire você a sua própria interpretação, a sua própria conclusão. Não fica repassando e absorvendo tudo, até porque você não precisa de um monte de informação. Não. Você precisa da informação. É a informação. A gente, assim, o que na prática nós podemos fazer agora, né? Então, isso a OMS tem falado, o Ministério da Saúde tem falado, os meios de comunicação, jornalismo, tem muito jornalismo sério hoje em dia, trazendo muitas informações relevantes. Como a gente pode tentar evitar ao máximo essa transmissão, né? Que é o mais importante. Que é o mais importante agora. E também, ver a notícia, ler, e não precisa ficar consumindo isso o dia inteiro, né? Porque se você liga a televisão, só passa sobre isso. Só, o dia inteiro. Aí você tem aquela informação do dia, porque isso é uma coisa que tá mudando muito, né? Então todo dia você tem que estar atualizado. Acabou, não precisa ficar o dia inteiro alimentando, porque muito do que a gente sofre na nossa cabeça é do que a gente se alimenta, igual comida. Se você se alimenta bem, provavelmente você vai ser saudável. Se você se alimenta mal, provavelmente o seu organismo vai ficar mal. E a mesma coisa a gente faz com a cabeça, né? Se você alimenta com coisas boas, com informações importantes e só o suficiente, já tá bom. Não precisa ficar o dia inteiro ali mastigando aquilo e, sabe? E voltando e contando os números, quantas pessoas estão infectadas, quantas pessoas morreram. Né? Isso vai gerando um pânico. Gera um pânico, uma angústia, um certo desespero. E aí é que entra o caos. A gente está dentro de casa, não sei se não a maioria da população, mas um grande número de pessoas já está em casa. Aí você fica nesse ócio, consumindo esse tipo de informação. É um cenário excelente para gerar crise de ansiedade, de pânico. Sim. Então não é saudável, né? É importante a gente estar informado, mas você não precisa ficar o tempo todo consumindo esse tipo de notícia. Sim. Não vai mudar, não vai adiantar, não vai resolver, não vai ajudar em nada. E eu acho que isso entra também em outros tipos de jornalismo, né? Existem aqueles jornalismos sensacionalistas que você deve conhecer alguém. Muitas pessoas, elas morrem de medo, por exemplo, de sair na rua porque só vê tragédia na televisão. E aí a gente briga, fala, não assiste isso, mas eu preciso saber do que de ruim tá acontecendo. Gente, sim, o mal existe, coisas ruins acontecem, mas eu tenho uma teoria de que o bem é maior, porque senão a gente não ia conseguir viver no planeta. Sim. Só que o marketing do mal é melhor. É muito melhor. E aí as pessoas gostam de consumir isso e não precisa. A gente sabe que a violência existe, você sabe que
Você toma algumas precauções, só que você não precisa ficar o tempo todo consumindo isso, porque isso, você tem que sair, você tem que viver, não agora, tá, a gente não sai, mas de um modo geral, você precisa viver. Sim. Então, se você for viver em alerta, em pânico o tempo todo, você não vai ter uma saúde mental boa, né? Tem um grupo no Facebook que chama Segurança São Bernardo. Gente, é show de horror. Tipo, eles falam, na rua tal estão assaltando. Aí você fala, não vou passar mais na rua tal. Na outra rua estão assaltando. Então não vou mais passar. Aí tá, então não vou mais sair de casa, porque todas as ruas estão assaltando. Aí, Fernanda, você tá alienada? Não tô, eu sei que assaltos acontecem o tempo todo. Inclusive na rua da minha mãe a gente já foi assaltado várias vezes. Só que assim, aí não vou mais na minha mãe, porque assaltam lá. Sabe, não dá pra você viver nisso, porque também não é uma coisa que acontece 24 horas por dia, o tempo todo, onde você tá, né? Sim. Então, assim, são cotidianos, a gente sabe que existe, a informação é importante ter, porém, não é algo que você precisa se alimentar disso o tempo todo, né? Você sabe, e aí você tem as suas precauções, mas você continua vivendo de uma forma saudável. Gente, jornalismo sensacionalista, por favor, devia ser eliminado do mundo. Devia ser proibida, proibida, porque é uma coisa totalmente desnecessária para a saúde mental das pessoas. E não traz informação nenhuma. Não, nenhuma, é só tragédia, é só caos. Só o caos. E outro dia, falando dessa coisa do bem e do mal, eu assisti uma palestra do Rossandro Klingen, é que eu sei o nome, mas o sobrenome é mais difícil. E ele falava assim para as pessoas, pensa nas pessoas boas que você tem ao seu redor, as pessoas que fazem o bem, que transmitem coisas boas. Aí, né, a gente pensa. Agora, pensa nas pessoas que estão ao seu redor, que são pessoas más, que cometem atrocidades, que são pessoas que trazem muito mal para o mundo. Se você parar pra pensar... Faz a lista, né? Lado a lado. Não existe. Eu, na minha convivência, né, no meu ciclo de pessoas, assim, familiares, eu não tenho uma pessoa que eu falo assim, nossa, essa pessoa é muito má. Eu até tenho, mas é bem menos. Mas então, por quê? É menos. Você convive menos, com pessoas boas, então... A questão é essa, aí traz pro macro isso, né? Isso na sua vida aqui. Aí pensando no mundo, o bem é muito maior. As pessoas que fazem o bem, que vivem em paz, é muito maior do que as pessoas que fazem o mal. Só que o marketing do mal é muito melhor. É muito melhor. Não sei porquê, gente. A gente precisa combater, né? Sim. Esse marketing, porque você vê no Instagram... Eu não sabia, e aí eu comecei a seguir aquele Razões para Acreditar. Maravilhoso. Vocês seguem, gente, segue, @Razões para Acreditar. É maravilhoso, lá só tem informações boas, relevantes, coisas que fazem o bem, você vê pessoas fazendo o bem. Então você vê, gente, vamos parar de disseminar coisas ruins, caos, desespero. Isso só faz as pessoas adoecerem, e nós mesmos, né? E não é que não acontece, mas a gente precisa focar no que é bom. Né? E aí acho que já é uma boa prática. Então o primeiro ponto é esse: busquem informações de qualidade e não fiquem nutrindo os pensamentos de vocês com coisas ruins. Faz o que está ao seu alcance, se previna da forma que dá, porque tem muita gente que não consegue não sair de casa, tem que trabalhar, enfim. Mas foca nisso e pronto, né? Aí, agora voltando para quem está em casa. Ontem, o Rossandro ainda, eu vi no Instagram dele que ele colocou essa frase que eu adorei. Nossa saúde não tem só a ver com o que entra em nosso corpo, mas com o que estamos nutrindo em nosso interior. Isso pra mim caiu assim como uma luva em tudo que a gente tem pra falar. Porque assim, existe uma realidade. Então, qual que é a nossa realidade agora? Estamos numa pandemia, né? O coronavírus tá aí, ele tá circulando e nós temos os meios para combater isso, para que não se propague muito mais. Então, tem muitas autoridades tentando combater isso de alguma forma, trazendo informações, tudo. Então, essa é a nossa realidade, né? A questão do coronavírus não é que ele... porque tem pessoas que falam assim, não, mas eu não tô nem aí, porque eu não sou grupo de risco, e aí não tem problema eu me contaminar. Mas tem, gente, porque agora a gente tem que
se preocupar não só conosco. Eu acho que está na hora de deixar esse egoísmo, né, esse individualismo e pensar no coleguinha do lado. Por quê? Você é um canal de transmissão para todas as outras pessoas. Então, se o vírus chega em você, ele vai se propagar. E quanto mais ele se propagar, mais vai acontecer o caos aqui na sociedade. Porque não vai ter como atender todo mundo. E aí, será que é esse o momento da gente parar e se juntar? Fazer festinha de aniversário, né? Fazer algumas coisas aí que algumas autoridades têm falado. Não, tá na hora da gente pensar no coletivo, pensar né? No coletivo. Até porque eu não tô no grupo de risco, até o momento, né, gente? Porque o vírus é novo e a gente também... as informações são muito recentes e a gente também não sabe o que pode acontecer. Sim. Mas no primeiro momento não somos grupos de risco. Só que meu pai é um idoso, minha mãe é uma idosa. E aí como que faz? Sabe, aqui no prédio tem um monte de idoso. Então a gente não pode simplesmente tocar o ombro e falar, dane-se, não é comigo a questão. É de uma forma geral com todo mundo, vai pegar principalmente nos mais vulneráveis e nos que têm menos condições, né, porque são funcionários de quem tem condições de estar trazendo o vírus para o Brasil. E aí acho que é o momento da gente começar a repensar nas nossas relações e no jeito que a gente lidar com tudo. Sim. Eu acho que é uma forma forçada que o universo está colocando aí da gente parar e pensar no todo, né? Não dá mais para viver no individual, não dá para viver mais no egoísmo, não dá para pensar só em você e nos seus, né? Na sua família aqui próxima. Acho que é o momento da gente começar a refletir sobre o que a gente vai fazer com o que está acontecendo, né? Eu estava falando com a Ana que na minha última sessão de terapia, eu conversei com a Sandra sobre isso, a gente estava falando, eu acho engraçado que algumas pessoas, elas leem livro, veem filmes, mas elas não conseguem trazer para a realidade delas os ensinamentos, só assiste, tipo, as pessoas só assistem como lazer, só lê o livro como lazer, sem trazer a reflexão. E os vídeos e os filmes e os livros têm muita reflexão que a gente pode trazer pra gente, né? Tem muita gente que não faz terapia, por exemplo, mas lê muito e consegue trazer isso pra si. Então é um tipo de autoterapia, né? Sim. E eu sou muito assim, tudo que eu leio, tudo que eu assisto, eu tento trazer pra minha realidade. O que eu posso tirar de informação ali e trazer pra mim? Eu tô lendo o livro da Gisele Bündchen, maravilhosa ela tem muito o que ensinar, sabe? Tem muito o que refletir nas palavras dela. E não tem como só ler, você tem que ler e trazer. E aí, pensando nessa linha de raciocínio, é isso que eu acho que é o momento. É um momento complicado, de tensão, que, né, a gente tem que ter cuidado, mas o que a gente pode trazer como reflexão? Eu li ontem, foi você que me marcou? Foi. É um vírus que está lá fora, fazendo a gente voltar para dentro. A gente vai muito profundo. É muito maravilhoso. A gente está sendo obrigada a sair do automático e começar a pensar. Você é obrigada a pensar. Você vai estar em casa, você vai sair da sua rotina, trabalho, casa, academia, trabalho, casa, faculdade. Você vai sair dessa rotina e vai criar outra rotina limitada. Sim. Porque você está dentro de casa e você está limitado. O que a gente vai fazer com isso? E se agora, não pensar? né? O quê? Eu acho que é tanto para você pensar em você e tem tanto para refletir. Eu, por exemplo, tô no mês de março. O mês de março é um mês muito marcante para mim, né? Onde há 4 anos nós perdemos nossa mãe, eu e meus irmãos. E aí é um momento que eu tô em casa sozinha, porque meu marido ainda continua trabalhando, e eu preciso parar para pensar um pouco nesse meu luto. Será que eu elaborei legal esse luto? Será que como tá essa situação, essa saudade que eu sinto da minha mãe, essa falta que ela faz em vários momentos da vida, né? Então, é uma forma de eu olhar para dentro e falar, como que tá? Como que tá o coração da Ana Carolina agora? Por quê? Porque aí a gente consegue depois melhorar as nossas relações. Porque eu fico pensando, eu estava num tempo aí bem ansiosa, irritada, né? Da onde vem esses sentimentos? Vem da questão que eu não quero parar e sentir a tristeza do luto de estar perdendo a minha mãe. Você tá fingindo que isso não existe. Sim, entendeu? Então são coisas que a gente precisa parar. E agora é a hora. A gente precisa saber que
por mais que tenha tantos riscos, é a nossa oportunidade de fazer diferente, gente. De mudar as nossas relações com a gente mesmo, com os próximos, né? Quem tá em casa com o marido, com os filhos. É um momento, você vai ter momento com seus filhos. Tem muita gente que deixa as crianças na escola por necessidade, para trabalhar, e agora você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que conviver com o seu filho, vai ter que conviver com o seu marido, vai ter que conviver com você mesmo. E é importante, né? Acho que daqui a um tempo também, você estava lendo, né? Que a gente não vai ter mais tanto interesse no celular, porque vai ficar muito no celular. E aí você vai ter que conversar com a sua família, vai ter que conversar com as pessoas. Imagina, você vai ter que sentar à mesa para comer sem o celular e precisar conversar, né, com as pessoas, interagir. E é um momento, porque eu penso, olha, quando eu me separei do meu ex-namorado, que a gente morava junto, a gente conversava muito sobre isso, né, sobre as conversas superficiais, assim, a gente não conversa muito a fundo com as pessoas, você não sabe muito bem o que a pessoa sente, ou como a pessoa tá, a gente também fica com vergonha de falar, porque a gente tem vergonha de ser julgado, então, de repente, é um momento de mudar e a gente olhar para as pessoas com outros olhos, né, e tirar toda essa capa, toda essa responsabilidade, esse julgamento que a gente põe no outro e conversar de fato, né? E abrir, você conhecer melhor a sua família. Você conhece a sua família? Eu não tenho certeza. Um vínculo, a gente falou tanto aqui do vínculo com o psicólogo. Sim, tá na hora de a gente criar vínculos com a nossa família, porque existem muitas famílias que não têm esse contato. Com a sua família e com seus amigos, porque por mais que a gente está num momento de não se reunir, a gente tem a internet, aí vamos falar das coisas boas da internet. Sim, tem o FaceTime, tem a chamada de vídeo do WhatsApp. Por que não, né? Conversar, gastar um tempo. E é legal que você vai conversar de forma individual. Porque quando a gente faz um encontro de amigos, por exemplo, num bar, num churrasco, você tá num encontro de amigos. Agora, se você vai fazer um FaceTime, é com uma pessoa só. Então, por que não dedicar isso? Liga para um amigo por dia e conversa, bate um papo só com aquele amigo. Que aí eu tenho certeza que a gente vai se surpreender. Me incluo no bolo, tá, gente? Porque eu sempre tô com bastante amigo, assim. É difícil conversar diretamente com um só. E aí você vai começar a enxergar as pessoas com outros olhos, né? Então, tenta fazer isso, né? Tenta refletir, trazer para dentro. O que eu posso fazer de novo? Não vamos passar por essa fase só por passar. Ou é como assistir o filme só por assistir, ou ler um livro só por ler. Vamos fazer disso algo proveitoso, né? Porque é uma crise, vai passar. Daqui a pouco vai ficar tudo bem, a nossa vida vai voltar ao normal. Mas vai ser válido voltar ao normal como era antes? O que a gente vai perceber que precisa ser mudado, né?